Agora vamos continuar a aula no nosso livro de História, página 37, onde a gente vai continuar a aula de ontem. E agora vamos entender um pouquinho mais o que eram as capitanias hereditárias. Como vocês podem ver, existia a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil. Portugal chegou aqui e ficou com a sua parte, certo? Mas era complicado de colonizar o Brasil, porque Portugal não tinha tantos recursos para isso. Então, ele decidiu dividir a terra que eles tinham no Brasil em 15 lotes de terra. O responsável por essa divisão foi Dom João III, em 1534, certo? E foi dado o nome a esses lotes de terras de capitanias hereditárias. Esses lotes eles foram doados a 12 donatários, que eram as pessoas responsáveis por essas terras. Mas que tipo de pessoa recebia essa terra? Eram militares, fidalgos ou funcionários de administração colonial. E eles se carregavam de garantir a posse das terras e explorá-las, pagando a Portugal parte dos lucros obtidos. Nessa imagem aqui desse mapa, a gente tem a divisão. Então, os nomes eram Maranhão, Ceará. Maranhão foi dividido em dois: Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente novamente e Santana. E aqui vai ter o nome dos donatários do lado. Vocês vão poder observar e relacionar, certo? Então, com essa divisão das terras, o rei de Portugal transferiu seus gastos para os donatários, pois depois eles tinham que pagar lucros dessa exploração da terra que eles receberam para Portugal. E eles exploravam a terra com recursos próprios. Esses 15 lotes eles foram chamados de capitanias hereditárias, porque elas podiam passar de pai para filho como herança. Então, o filho mais velho recebia a capitania hereditária do pai como herança. Mas não deu muito certo esse sistema de capitanias, porque nem todos os donatários tiveram recursos para explorar as terras. Muitos não tiveram interesse em explorar também. Então, o que acontecia? Indígenas e franceses viviam atacando as terras. Foi um problema. Mas algumas dessas capitanias deram certo, como por exemplo São Vicente, com a produção de açúcar e a criação de gado. Pernambuco também, em razão do cultivo de cana-de-açúcar. Mas outras capitanias não tinham a mesma sorte, porque o solo não era fértil. Então tiveram dificuldade. Mas essas duas, elas prosperaram bem mais do que as outras, Pernambuco e São Vicente, certo? E devido a essas condições precárias de meio de transporte também, as capitanias ficaram pela sorte dos donatários e pronto. Porque, por exemplo, uma viagem da Bahia até Lisboa poderia durar até 2 meses. Então, não tinha esse fácil acesso de transporte, de comunicação que a gente vê hoje em dia, não é verdade? Mas, mesmo diante de todas as dificuldades, foi a partir dessas capitanias que o processo de colonização do Brasil iniciou-se. E também iniciou-se também os povoamentos do Brasil, com as cidades de São Vicente, em 1532, Olinda, em 1537 e Santos, em 1545. Além de manter a posse de Portugal sobre as terras. Então, essas capitanias ajudaram nisso. Iniciaram o processo de colonização, manteram a posse de terra de Portugal e também mostraram a possibilidade de exploração econômica, especialmente na cana-de-açúcar, que era um item tão importante. Então, foi de essencial importância essas divisões em capitanias hereditárias para se avaliar o potencial econômico e para manter posse de Portugal das terras brasileiras. Vocês vão fazer a atividade da página 38, 39 e 40. Qualquer dúvida vocês vão tirar do texto, certo? Ó, na primeira questão, tem o nome de 4 donatários e o nome de 4 capitanias. Vocês vão ligar. No mapa da página 37, vocês vão ter tudo isso. Então, é só vocês procurar
o nome do donatário e ligar qual capitania pertencia a eles. Na segunda questão, Dom João III ele selecionou alguns donatários que faziam parte, que são pessoas de grande importância na sociedade. Mas quem são essas pessoas? Escravos, homens brancos e pobres, militares, fidalgos, alfaiates ou administradores da colônia. Então, alguns desses tipos eram os donatários. Na terceira questão, em relação às capitanias, o que significa caráter vitalício? Vocês vão encontrar no texto da página 38, bem no início. Façam a leitura e respondam. Na quarta questão, tem um quadro de palavras onde vocês vão completar o texto abaixo. E na quinta questão, vão reorganizar as letras e descobrirem as capitanias que deram certo. Na sexta questão, vocês vão completar algumas informações. Então, vocês vão ler a frase e vão lembrar o nome que completa essas informações. E, por último, na sétima questão, vocês vão dizer por que as capitanias hereditárias não deram certo. Por último, na página 40, vocês vão nomear, certo? As capitanias hereditárias. Então, pelas linhas imaginárias que estão no mapa, vocês vão nomear tudo de acordo com o mapa da página 37, certo? Então, façam essa atividade que de 11h20 a gente vai iniciar a correção. Se ficarem com dúvida, vocês vão ler de novo o texto. Então, leiam o texto, que eu estou sentindo falta dessa leitura de texto de vocês, certo, pessoal? Então, leiam o texto, prestando bastante atenção no que as perguntas estão pedindo. Um beijo e até já!